Vou mostrar algumas características básicas do software IDEA, começando pelo seu menu de arquivos. Vamos chamar aqui o IDEA. Ele vai aparecer, ter essa interface pela frente, né? E no menu de ajuda, eu vou olhar a versão que ele me apresenta. É uma versão cliente 8.04.125. Nós vamos nos ater nessa primeira passada a um item do menu chamado Arquivo, onde nós vamos manusear as bases de dados. Clicando em Arquivo, vai aparecer um elemento chamado Assistente de Importação. Através dele, toda e qualquer base que nós vamos abrir ou vamos importar para o IDEA, ele passa por esse elemento de menu. Clicando em assistente de importação, vai surgir uma tela com esses elementos. Eu vou explicá-los um por um. O primeiro deles é o ACL, é uma interface de ACL. Quem utilizou esse software, que é bastante semelhante ao IDEA, sabe que ele gera um grupo de arquivos que são agrupados em um dataset chamado .acl. Dentro desse .acl existe uma série de arquivos .tif, que na verdade são os arquivos que são importados para dentro do ACL, e um conjunto deles é reunido embaixo de um dataset chamado .acl. Como eu não tenho nenhum arquivo aqui para importar, eu só estou demonstrando que esse feature, esse recurso, né, ele está disponível para os adquirentes do IDEA sem nenhum custo. Eu tenho também arquivos do AS400, que é um outro equipamento utilizado aí principalmente nos anos 90 e que, não sei, parece que está em desuso. Ele era uma linha da IBM e no Brasil construída aqui com a Itautec, né? Ela propicia um tipo de arquivo que é passível de leitura direta pelo IDEA, né? Clicando-se através dele. Então aqui eu vou tentar avançar, ele vai me mostrar, né, um menu onde estão os arquivos, né? Provavelmente não tem nada nessa pasta, o nome também, não existe nenhum arquivo aqui, e o nome do arquivo que eu vou gravá-los aqui dentro do IDEA, né? Mas é somente como informação. Voltando no menu de arquivos, eu tenho alguns aplicativos que foram feitos por um usuário do IDEA, de uma das secretarias estaduais de Fazenda, que ele construiu, né, na verdade, 2 interfaces para a leitura de documentos de convênio, né? O do convênio 115, que é uma forma de o contribuinte enviar informações para a secretaria a respeito de vendas ou documentos fiscais, né, que foram emitidos por ele e são enviados diretamente para as secretarias de Fazenda e são consistidas lá. Como esses documentos são bastante complexos, tem bastante campos e a definição deles é bastante trabalhosa, né, optou-se por criar um plugin e o próprio desenvolvedor aceitou, e através desse plugin é fácil ler esses arquivos, né? Voltando, nós temos outro tipo também, que é o convênio 157, é uma outra modalidade diferenciada pelo setor, eu não me recordo qual o setor que é utilizado, né? Mas ele é um tipo de informação que ele é bastante complicada, né? Porque ele tem estabelecimento, informante, notas fiscais, registro de IPI, substituição tributária, enfim, toda aquela informação bastante complexa, mas que é pertinente às secretarias de Fazenda. Então, as secretarias, os órgãos que têm interesse em fazer alguma utilização com essa informação, nós fornecemos gratuitamente esse plugin. Estamos criando também agora mais um que é para o SPED, né? Arquivos DART são os arquivos gerados pelo SAP, né? Não são, evidentemente, as tabelas do SAP, mas são snapshots ou fotos que o SAP exibe ou deixa disponível, né?
de algumas bases, de algumas tabelas, para que a gente possa lê-los sem fazer um acesso direto ao SAP. Na verdade, ele funciona dessa forma, onde eu tenho uma série de dados ou tabelas que foram já fotografadas, né? E a partir daí eu posso fazer com que elas ingressem aqui no IDEA e eu posso analisá-las sem nenhum problema. Eu tenho também, vou pular esse editor de definição de rede de dados, depois eu explico um pouco mais de detalhes do que ele é. Tenho planilhas de Lotus, que eu acho que está em desuso também. Microsoft Access ainda está em uso e existem muitos aplicativos aí que leem aquelas tabelas, que seriam os pontos, registros, pontos MDB, né? Se eu procurar aqui, ele vai procurar esse tipo de registro, né? Eu tenho até alguns registros. Aqui, se eu clicar nesses arquivos, eu vou importar essas tabelas para dentro do IDEA. Idem o Excel, inclusive eu consigo ler todas as versões, né, desde 2003, 2007, as mais antigas ainda, anteriores ao 2003, e agora, na versão nova, eu consigo ler também as do Excel 2010. Então, para ele não faz distinção do qual é o ano da planilha que ele está lendo, a edição do Office que gerou esse Excel, né? Para ele lê qualquer tipo, indistintamente, qualquer tipo de planilha. Ele vai ler a primeira linha, normalmente é o cabeçalho, e as restantes são os itens de dados. Quando eu vou fazer algum acesso em bancos de dados relacionais, eu sempre ingresso através do ODBC. Né? O que é o ODBC? O ODBC é um componente que eu instalo dentro desse meu PC, né? E esse componente ele permite a conexão direta com uma base relacional do Oracle, ou do Sybase, ou do SQL Server, ou de qualquer um outro, né? Que eu tenha, evidentemente, essa tabela para ser lida, né? Isso é fornecido pelo próprio fabricante da base de dados, né? As áreas de TI elas dispõem desse interface e eles fazem a instalação desse driver, desse conector dentro do seu PC, e a partir daí, depois que você, com o seu oficial de segurança da sua empresa, recebe a autorização de leitura dessas tabelas, né, eu posso fazer acesso a elas. Eu tenho aqui algo também bastante importante, que são relatórios de impressão Adobe PDF. O que seria isso? Seriam os relatórios que, ao invés de serem impressos em papel, eles são gravados em formato de arquivo, ou em formato texto, ou em formato de PDF, né? Um tipo de arquivo PDF, onde eu leio esse relatório e separo aquilo que eu tenho, que eu gostaria de analisar, né? Então eu posso ter algo do tipo desse tipo aqui, por exemplo, tá? Onde eu posso abrir, né? E vai aparecer um relatório desse tipo. Eu vou separar aquilo que me interessa e eu vou transformar essa informação em colunas, né, onde eu posso fazer análise de dados utilizando todos os recursos do IDEA. SAP AIS, para quem tem SAP, o AIS é um dispositivo que cuida da parte financeira, dos registros do módulo financeiro, né? Que ao invés de eu precisar gerar ou disparar transações, o próprio sistema automaticamente, em um determinado período que o administrador setar, ele vai me despejar essa informação, vai estar disponível em uma área que eu, o auditor, tenho acesso, e o IDEA já conhece o formato desse arquivo e vai trazê-lo para dentro do seu domínio, né, para que eu possa fazer análise também. O arquivo de texto é um dos arquivos mais simples e, eu diria assim, mais desagradáveis de serem trabalhados, porque ele não tem indicação de onde começam os campos, de onde termina. Eu preciso ter posse de um layout. Então, antes de fazer a importação, preciso dizer ao IDEA, né, quais são as colunas, né? Eu preciso dizer se ele é delimitado, se ele é um comprimento fixo, se ele é proveniente, por exemplo,
de um mainframe, onde a gravação, o tipo de gravação do registro é no formato EBCDIC. E eu vou passando essas informações, tá, para o IDEA, e o IDEA vai fazer a leitura. Agora, da próxima vez que eu fizer a leitura desse arquivo, né, eu não vou precisar defini-los novamente. Eu vou criar uma máscara para ele, né, onde esses campos aqui todos eu vou defini-los, né, como nomes, né, prováveis de, por exemplo, número do IP, data e assim por diante. Eu vou definindo esses campos, gravo essa máscara, e todas as vezes que eu precisar fazer acesso a essa base específica para importação, eu sempre faço associado a uma máscara que eu criei aqui pelo editor do registro avançado. Eu tenho também um outro formato, que é o XML, que hoje é encontrado aí nas notas fiscais eletrônicas, né, no sistema de pagamento Brasil. Então, enfim, é algo assim bastante conhecido aí da gente, né, e é um formato que pertence a um grupo padronizado por um grupo onde o próprio desenvolvedor do IDEA faz parte desse grupo de trabalho norte-americano. Bom, em relação a entradas, é o que eu teria a comentar, né? Vamos deixar para os outros vídeos. Tecemos alguns comentários a respeito dos outros itens para aproveitarmos melhor o tempo.